Meus amigos, a situação não está nada bem lá no CT do Ninho do Urubu. Protesto da torcida do Flamengo na chegada dos jogadores para o treino de hoje, desta sexta-feira. O negócio tá feio, meus amigos. A torcida, claro, tem razão de fazer o seu protesto, de reclamar, de pedir a saída do técnico Tite. Tá acontecendo uma confusão tremenda, né? Nós sabemos que o Flamengo, com potencial de estar jogando nesse momento em alto nível, com o elenco que tem, mais de 190 milhões investido nesse ano de 2024, e o Flamengo não consegue nem jogar com o Palestino. O negócio tá feio. E com risco ainda de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores da América. E nesse sábado já tem um jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro, que inclusive estamos a 3 partidas sem vencer. Partida agora contra o Corinthians. Vamos analisar nesse momento a imprensa falando aí sobre o protesto da torcida do Flamengo lá no Ninho do Urubu. Aqui por volta de 7h30 da manhã, aguardando os atletas. E aí o treino marcado para as 9 horas, os carros foram chegando e os torcedores rodearam os carros dos jogadores. Aí teve empurra-empurra, porque tinha segurança e os torcedores querendo falar com os jogadores. Cebolinha muito criticado, o Arrascaeta foi muito criticado pela torcida, porque quando ele entrou por aqui também recebeu, né, toda essa cobrança, como todos os jogadores que foram chegando. Por volta de 10 horas da manhã, então, esses torcedores decidiram ir embora, falaram que vão protestar amanhã no jogo contra o Corinthians no estádio. A ideia deles era entrar hoje no Ninho do Urubu para conversar com os jogadores, cobrar os jogadores, mas essa entrada não foi permitida. Lembrando que o Flamengo vem de derrota na Libertadores para o Palestino, logo no desembarque já teve protesto. Ontem a segurança estava reforçada por aqui, aquelas grades que eles sempre colocam no Ninho do Urubu, e hoje novamente policiamento reforçado desde cedo e os torcedores vieram para cá. O Flamengo nesse momento está em 3º lugar na tabela de classificação, ou seja, fora da zona de classificação para as oitavas de final da Libertadores. Tem mais 2 jogos contra Bolívar e Milionários, 2 jogos no Maracanã, e a torcida certamente vai cobrar porque quer resultado. Nesse sábado, lembrando, tem a partida contra o Corinthians e o torcedor, além de uma vitória, quer que o time apresente um bom futebol. Mas é isso, Bruno, Mari, teve pipoca, ovo por aqui, então o clima foi bem tenso logo cedo e nesse momento está tudo tranquilo, só com a segurança reforçada. Bruno, a gente vê ali atrás da vocês. Beta que ainda tem as faixas ali, né? Os torcedores mantêm o protesto, mas com menos calor. Queda de desempenho visível, então, as médias do Flamengo no ano, comparando com o início ali no Campeonato Carioca e depois quando entra Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo, no Carioca, tinha uma média maior de finalizações no alvo e precisava até de menos chutes para marcar. Agora, tem menos finalizações, menos no alvo e tem que chutar mais. E os adversários também melhoraram suas médias de finalizações no alvo e também precisam de bem menos finalizações de chutes até marcar, né? Até porque no estadual o Flamengo não tomava gols. A média de finalizações do alvo, resumindo aí, caiu pela metade e de chutes recebidos em seu alvo dobrou. Ele parou e o outro começou, né? Ele parou e o outro... exatamente. E aí, toda essa confusão envolvendo esses protestos. Bom dia, Breiler Pires. Bom dia, Rafael Prats. Bom dia. A gente viu que antes era aquela coisa só, assim, de alguns questionamentos em rede social, algumas vaias também na arquibancada. Agora a gente já está passando para aquela outra questão de protestos, assim, em frente ao centro de treinamentos. Essa insatisfação já estava represada. O torcedor do Flamengo está insatisfeito, não é de agora, é da temporada passada, frustrante como foi. O Flamengo passar uma temporada inteira sem ganhar um título sequer é algo que pesa muito nesse atual patamar do clube. E o que a gente vê aqui, principalmente nessa diferença, nesse contraste entre Campeonato Carioca e Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, é que quando o sarrafo subiu, a bola do Flamengo diminuiu. Porque não é meramente uma questão de aumentar o nível dos adversários. O Flamengo, até mesmo no início da temporada, contra adversários de Série A, jogou mais do que isso. Contra o Fluminense demonstrou bom futebol, Botafogo, Vasco. Então o nível de enfrentamento também não foi só ali de clubes pequenos no campeonato estadual, mas o time rendia mais. E agora passa por esse período de oscilação. A gente sempre tende a recriminar esse tipo de manifestação do torcedor que é muito incisiva, que é intimidatória, mas
o sentimento de insatisfação da torcida rubro-negra como um todo é muito compreensível pela forma como esse Flamengo não engrena e acaba sendo subaproveitado. Tem muito potencial, mas não rende tudo que pode por problemas internos, estruturais e, obviamente, problemas também do comando técnico, e aí tem a ver com o Tite. Nós estamos falando de crise no Flamengo? Rafael Prates, bom dia. Tudo bem, Mari? Bom dia, companheiros, bom dia, fãs de esporte. Sim, claro que é uma crise. É uma crise técnica do time, é uma crise de atuações que são fracas pelo potencial que tem o Flamengo também. Eu só acho que a gente tem de pontuar o que é pressão, o que é intimidação. O futebol normaliza esse tipo de situação, que é você estar no ambiente de trabalho de outros funcionários ou outros atletas ou comissão técnica, e ali um grupo de torcedores ficar colocando o dedo na cara de jogador, jogando ovo em jogador. Isso é uma outra coisa. Pressão, por exemplo, ir ao Maracanã amanhã, vaiar, xingar, protestar, tá tudo no pacote. O torcedor está pagando ingresso, o torcedor quer que o time dele vença sempre. O torcedor não dá para a gente pedir compreensão de quem é apaixonado por isso mexe com o sentimento. Eu tenho profundo respeito com isso. Agora, essa história de ir ao ambiente de trabalho para ficar intimidando, ameaçando, isso eu sou o contrário. Acho que isso não traz um resultado prático, acho que isso não muda nada e nada me tira da cabeça que muitos protestos, muitas intimidações no futebol, os torcedores fazem o que a diretoria não tem coragem de fazer. Não tem coragem, ou porque já se tornou muito próxima dos jogadores, ou porque o comando é falho, ou porque na hora de cobrar não tem uma cobrança que deveria ser feita. E aí vai virando uma bola de neve isso, né? Então, o que a gente viu no Ninho do Urubu não foi uma pressão de torcedores que estão cobrando jogadores. É uma outra coisa. Mas uma intimidação no local de trabalho. Mas quem que... Porque você diz assim, ó, às vezes o que a diretoria não faz com os jogadores, mas quem faz com a diretoria? Então, mas aí que tá, Mari. Mas quem cobra a diretoria internamente? Aí é uma outra questão mesmo, né? Porque assim, se o torcedor do Flamengo ou torcedores do Flamengo compreendem que talvez a cobrança não seja do jeito que tem que ser feita, que o Tite ou os jogadores, alguém tem falhado, isso tem que ser feito internamente por quem está todo dia no futebol, né? O diretor do Flamengo está todo dia no Ninho do Urubu. Claro. O presidente talvez não esteja. E não está dando certo. Então, como que é essa conversa do Marcos Braz, do Spindel com os jogadores, com o Tite? Eles têm um conhecimento para cobrar? Eles têm uma autoridade para cobrar? Eles estão preocupados com o futebol do Flamengo? Estão preocupados com outras situações que o futebol dá visibilidade para ter? Eu acho que assim, é uma longa discussão. E também fica, entre aspas, confortável para a diretoria, às vezes, observar um grupo de torcedores que vai lá e coloca o dedo na cara de jogador, e joga ovo no carro de jogador, e quer quebrar o vidro do carro. Muitas vezes acontece isso no futebol, porque torcedores fazem o papel que diretores deveriam fazer. Como que é o dia a dia, que o Braz, o Spindel fazem, o presidente Landim faz, a gente tem muita dúvida. A Roberta está com a gente, eu queria voltar para lá, porque, Roberta, a gente acompanhou então que essa movimentação toda aconteceu na chegada dos jogadores. Eu não sei se o técnico Tite também passou por isso, porque vale lembrar que a gente já viu algo semelhante, talvez não tão grande assim, mas no desembarque, certo, do time. Sim. E ali a comissão técnica, pelo menos o Tite, o Matheus, eles saíram, né, por um outro local. Bruno, só aproveitando o seu gancho, eu queria saber da Roberta se no momento do protesto, daquela intimidação contra os jogadores, havia policiamento e se a diretoria do Flamengo não previu, de certa forma, esse protesto e essa insatisfação até depois do que aconteceu no desembarque. Porque a Roberta falou que agora estava chegando ali. A guarda estava chegando lá. Às 11h10 da manhã, Roberta? Porque daqui a pouco os jogadores vão sair, não é isso? Para você. Sim, mas quem chegou aqui foi a Guarda Municipal para multar os carros que ficam aqui. Então, em frente ao Ninho do Urubu, inclusive da nossa cobertura, a gente veio fazer essa cobertura, não tem onde estacionar aqui no Ninho do Urubu e aqui atrás tem várias grades. Quando tem esses protestos por aqui, o Flamengo coloca essas grades ali na calçada. Mas mesmo assim, ali também não pode parar e... Já, desde ontem, Mari, essas grades ontem, logo depois dos protestos no aeroporto, eles colocaram as grades aqui no Ninho do Urubu, também a segurança reforçada desde ontem, só que foi um clima tranquilo, não teve protesto ontem por aqui, e hoje, vocês perguntavam aí, sim, o policiamento já estava reforçado desde bem cedo, por conta de toda essa tensão, aquele protesto que já tinha acontecido no aeroporto depois dessa derrota para o Palestino, então desde quinta-feira, ontem, né, eles já fizeram essa segurança reforçada aqui no Ninho do Urubu.
Nesse momento, tem 2 carros apenas por aqui, né, da Polícia Militar. Mais cedo tinham pelo menos 5 carros, tinha também o BEP por aqui, chegou também o Recon, que é especializado em multidões, né? Mas eles até foram embora, só deram uma passada por aqui, tinham cerca de 50 torcedores e agora realmente não tem nenhum torcedor por aqui. O clima é tranquilo e provavelmente na saída dos jogadores, a gente ainda tentou falar aqui com a assessoria, ainda não tem a programação do jogo, se eles concentram hoje já por aqui para essa partida de amanhã. Então fica a expectativa, tanto que os torcedores foram embora e não vão voltar hoje por aqui. Pelo que eu apurei, eles vão protestar nesse sábado no estádio, nesse jogo contra o Corinthians no Maracanã. Então, bom saber que eles já saíram, né? Já saíram, né? Então a saída dos jogadores também, ao que tudo indica, tá mais segura, né? Vocês falavam dessa diferença entre pressão e intimidação. O Tite, poxa, é um cara pra lá de acostumado com pressão. Ele foi treinador da Seleção Brasileira em 2 Copas. E do Corinthians. E do Corinthians. Você não quer mais pressão que isso, né? Mas intimidação, acho que havia muito tempo ele não sofria. Como é que ele vai reagir? Ele vai suportar? Então, eu acredito que o Tite tem estofo e casca suficiente para lidar com isso e, repito, não normalizando protestos violentos, coisas que cruzam a linha de uma insatisfação natural do futebol. Então, agora, esse tipo de pressão crescente por causa de resultados, eu vejo que não será um problema para o Tite. Problema para o Tite é quando esse caldeirão interno começa a ferver, porque a gente precisa pontuar o contexto político do Flamengo. É um ano eleitoral, há muito interesse político envolvido em tudo isso, e a gente sabe como o interesse político no clube muitas vezes é manipulado e até envolvendo torcidas, grupos de torcedores. Então, por tudo isso, o Tite precisa se preparar para esse aumento da fervura interna. E aí é o mais preocupante, porque quando a opinião pública já começa a se manifestar contra o treinador, é interessante para a diretoria do Flamengo se afastar dessa crise. Queima sozinho, né? Exato, é interessante para a diretoria do Flamengo, num ano eleitoral, ter o Tite como principal alvo. E até deixar ele se desgastar com isso, deixar ele ser fritado em algum momento, como outros técnicos já foram fritados. Ainda mais num ano como esse. Então a diretoria do Flamengo daqui para frente, a gente vai perceber o que acontece sempre. A omissão... Porque ela protegeu o Tite no desembarque. Sim, não, isso sim. O ponto isso é o básico. Claro, como tem que proteger todo mundo, qualquer profissional. O ponto e a proteção do ponto de vista do respaldo, de como o Tite pode trabalhar, de como a diretoria melhora processos e de como a diretoria assume responsabilidades. Porque além de ser um ano eleitoral no Flamengo, é um ano eleitoral no Rio de Janeiro e o principal responsável pelo futebol, que é o Marcos Braz, é vereador. Tem interesses políticos além do Flamengo. Então, por tudo isso, essa diretoria não vai querer se desgastar e não vai hesitar em ver o Tite fritar sozinho. Então, nesse aspecto, eu vejo que o Tite tem de se respaldar e é preciso também que o torcedor do Flamengo entenda que há problemas muito maiores que o Tite. O trabalho até aqui não é bom, é decepcionante, mas não pode ficar somente com foco no treinador, porque a gente sabe que há muita coisa errada no Flamengo, principalmente no comando do futebol. Mas aí, eu não sei assim, não sei se você concorda, Prates, eu não sei também até que ponto o Tite faria isso, mas existe uma diferença muito grande entre o Tite e os outros treinadores que passaram pelo Flamengo. Existe. Eu não sei até que ponto ele também aceitaria ser o bode expiatório. Eu não sei se o Tite é daqueles que ele vai chegar e vai falar, galera, não tá funcionando, muito obrigado. O Tite pede para sair, porque todos os outros foram saídos. Sim. Mesmo já entendendo que eles poderiam ter pedido para sair. Sim. Eles ficaram lá até, né, o negócio realmente não ter mais jeito. Mas ninguém pediu. Alguns se apoiaram na multa até, né? Sim. O que é verdade. O Tite também tem. O Tite também tem, porque o contrato é assim. Mas o Tite, eu não vejo o Tite aceitando ser um bode expiatório e chegando pro Marcos Braz falando assim, não tá funcionando? Vamos aqui assinar um comum acordo, vocês não precisam pagar nada, eu topo sair. Poderia acontecer, mas assim, isso geralmente acontece, né, Mari? E vale para o Tite, vale para a maioria dos treinadores também, quando o treinador não acredita mais no trabalho, quando ele acha que o trabalho chegou a um tipo a um limite, a um esgotamento. Que ele mas fala o às seguinte, vezes não é sobre o trabalho, às vezes daria para ficar mais, às vezes ele acredita no trabalho, mas ele está se vendo como um bode expiatório de que esse desgaste da situação influencia? Pode ser. Não vou me sujeitar mais a isso, tô vendo que os caras estão fugindo da responsa.
até vejo que o time pode melhorar, mas vou cair fora. Em outros trabalhos em que o time não respondia, talvez como o Tite imaginava, né? Como que o Tite imaginava, trabalhava em cima daquilo lá, o Tite até... Em 2013, no Corinthians, houve um jogo Corinthians e Portuguesa no Mato Grosso. O Corinthians perdeu da Portuguesa 4-0. O elenco do Corinthians era um elenco muito caro, os jogadores indicados pelo Tite não responderam o que ele queria à época. Ele até chegou a entregar o cargo no vestiário. Mas ali faltavam 2 meses para acabar o ano. A diretoria falou, não, Tite, você termina o ano que vem você vai embora, vai acabar o contrato. Ele acabou ficando, né? Veremos agora, porque assim, me parece que ele tem ainda confiança que o trabalho pode dar uma resposta melhor. Ele sabe que o momento é difícil, ele já admitiu isso em outras entrevistas, mas ele acredita muito na equipe dele, nos jogadores do Flamengo, no trabalho dele, que a situação poderá mudar, né? E ele tem uma chance no sábado, depois na terça-feira, enfim, é um jogo atrás do outro. Acho que ele pediria as contas, pediria para sair se ele interpretasse que houve o esgotamento do trabalho. Acho que mais que o ambiente interno e externo, é muito mais o que ele trabalha no campo para ele sair. E aí amanhã tem um ponto importante aí para a sequência desse trabalho. Roberta, obrigado. Nação, tá aí, hein? Situação complicada aí lá no CT do Ninho do Urubu, no Flamengo. É de se esperar, né? Porque pela situação que nós estamos, pessoal, nós vimos ontem, por exemplo, o jogo do Palmeiras, 5-0 lá no Uruguai, jogando no Uruguai, pô. O Flamengo não consegue vencer do Palestino. Tem coisa errada aí, meus amigos. Não é querendo gerar crise, não é isso não. Inclusive, eu nunca pedi aqui no meu canal a demissão do técnico Tite. Nunca pedi. Mas do jeito que tá, meus amigos, é inevitável que isso venha acontecer. Porque o Flamengo não consegue jogar nem com o Palestino. Você já parou para pensar, você já teve uma ideia que nós podemos ficar de fora das oitavas de final da Libertadores da América, sendo eliminado na fase de grupo? É uma vergonha pro time que investiu mais de 190 milhões de reais em investimento somente no ano de 2024. Pessoal, isso era inevitável. A torcida tem toda a razão, inclusive eu apoio aqui a torcida, porque tem razão de fazer isso, infelizmente. Infelizmente, pessoal, nesse momento tem razão de poder protestar, de pressionar, de pedir resultados. A torcida ali fez um protesto pacífico. Então, quer dizer, tem que fazer algo, tem que ser feito, porque do jeito que tá, se deixar do jeito que tá, só vai piorar. O Flamengo precisa de reagir e precisa ser logo. Ser logo. Vamos ver o que vai acontecer na partida deste sábado aí contra o Corinthians. Tamo junto, nação. Grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo.